Olá, bom dia para todos. Azar da Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo. Uma vez, Juca Kfouri disse em um dos seus editoriais essa frase, quando enumerou jogadores, grandes jogadores brasileiros e até de outros países da Europa, até mesmo da África um pouco menos, que não conseguiram conquistar um título em Copa do Mundo. Ele se referiu a Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, aquele pessoal, que mostrou um belo futebol na década de 80, quando os times brasileiros tinham 5, 6 jogadores selecionáveis, e a gente ia assistir aos jogos em Maracanã, Morumbi, Mineirão, no Sul, e se tinha pelo menos 10 jogadores selecionáveis. Hoje isso não é mais possível porque os selecionáveis não estão mais aqui. Então, essa frase, ela retorna, e eu repito, azar da Copa do Mundo, que vai ficar sem o futebol da Itália, uma grande campeã, sem o futebol da Holanda, Itália porque não teve capacidade de superar a Suécia, quando empatou no primeiro jogo lá, e decidiu na Itália. A Itália não conseguiu, não teve capacidade para resolver. Apesar de que querer resolver um jogo com El Shaarawy sendo a solução, fica um pouco mais difícil. E a Holanda não se classificou nem na fase de grupos. No caso da Holanda, é uma queda vertiginosa. Há bastante tempo não aparece um grande jogador no futebol holandês. Temos agora aí o final aí de Robben, e a gente não vê nenhum grande jogador despontando por lá. Então, azar da Copa que não vai ter esses dois. Correu sério e grande risco de não ter o futebol de Messi pela Argentina. Enfim, a Copa do Mundo vai apresentar aí, eu acredito, pelas seleções classificadas, o nível do futebol vai ser bem abaixo. Vamos contar aí com o futebol inglês, que está muito bem representado. A seleção sub-17, sub-20 inglesa é a campeã das categorias de base. Está preparando e produzindo jogadores aí para a próxima Copa do Mundo de 22. Então, azar da Copa. Entre os dias 11 e 14 desse mês, ficaram definidas as posições, restando uma apenas, ficaram definidas as posições daqueles que disputaram a repescagem. Avançaram nessa repescagem a Dinamarca, Suécia, Croácia e Suíça. Ficaram de fora as 2 Irlandas, a Itália e a Grécia. Então agora resta apenas uma vaga a ser definida, e essa vaga a ser definida será entre a seleção peruana e a seleção da Nova Zelândia. No primeiro jogo, a seleção peruana empatou lá na casa dos caras. Agora vai fazer a decisão sem Paulo Guerreiro, que ainda está passando por aquela situação aí de doping. Essa decisão vai ser em Lima, no Peru. Se o futebol não apresentar nenhuma surpresa, a seleção peruana será a 5ª seleção sul-americana a se inserir no grupo que vai disputar a Copa. Aguardemos para ver. Sobre seleções ainda, a seleção brasileira fez 2 amistosos agora recentemente. O primeiro amistoso foi contra o Japão, resultado previsível, passou com facilidade pelo Japão. E ontem houve um jogo entre a seleção brasileira e uma seleção completamente desfalcada da Inglaterra. A seleção da Inglaterra, como eu disse, tem na sua divisão de base, de sub-17 e sub-20, grandes jogadores. Um menino que foi artilheiro do último campeonato aí da sub-17, jogou ontem e não tomou conhecimento de nada não. É garoto, o garoto ele não quer saber quem é que está na frente dele não. Alguns ficam meio congelados, estando diante de grandes jogadores, mas eles já convivem com isso, no seu continente. Os grandes jogadores estão lá na Europa, então o garoto de lá, ele convive com isso aí no dia a dia. Então a seleção brasileira jogou ontem contra a Inglaterra e não passou de um 0-0, um jogo xoxo. Eu comecei a ver o jogo, esperava uma expectativa tão grande de ver esse jogo, mas o jogo foi xoxo, um jogo sem graça. Então a seleção brasileira encerrou a sua temporada de jogos esse ano, e agora é aguardar o próximo ano para fazer mais alguns amistosos, sempre contra as seleções europeias, mas depois a convocação final
para a Copa do Mundo, né? Então, diante dessas informações aí sobre seleções e Copa do Mundo, voltamos aqui para o nosso futebolzinho nosso de cada dia. Entramos agora na 35ª rodada, que terá abertura hoje com 5 jogos e amanhã mais 5 jogos. Os jogos de hoje: Ponte Preta e Atlético Paranaense, Grêmio e São Paulo, jogo bom, interessante, Cruzeiro e Avaí, né, no papel é fava contada, né? Corinthians e Fluminense, dependendo do resultado de outros jogos aí, principalmente de Grêmio, o Corinthians pode sagrar-se campeão ainda hoje. Vai ser um jogo difícil. O simples fato do Corinthians já estar com a mão na taça, né, pode, não acredito muito não, mas pode haver um relaxamento, que o Corinthians pode até não se dar bem no jogo de hoje, que para frente ele já é o campeão, né? O Vasco pegou o Atlético Mineiro, jogo também interessante. E os jogos de amanhã são Chapecoense e Vitória, Palmeiras e Sport, Sport numa situação dificílima, Botafogo e Atlético Goianiense, Bahia e Santos e Curitiba e Flamengo. Então, esses jogos hoje e amanhã fecham a 35ª rodada e agora, no final de semana, a 36ª rodada. E eu acredito que na próxima semana, no meio da semana, não haja jogo. Deverá haver jogo aí referente às Copas, né? Sul-Americana e Libertadores. Porque eles vão ter que esticar essas rodadas finais aí até o início do mês de dezembro, quando termina a temporada e termina a temporada do Campeonato Brasileiro. Então, teremos jogos hoje, amanhã, no final de semana e no meio da semana, quarta e quinta-feira da próxima semana. Acredito que não haja jogos, né, pelo Campeonato Brasileiro. Então, são essas coisas, poucas coisas para falar. Aguardar agora a rodada de hoje à noite e os jogos de amanhã para ver a movimentação na tabela do Campeonato Brasileiro ali. Correto? Um bom feriado, uma boa quarta-feira de sol para todo mundo e aguardemos a noite chegar para assistirmos mais uma gama de jogos de futebol pela TV. Ok? Um abraço a todos.